Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre engraçado começar um videocast, porque a gente nunca sabe que hora que o nosso internauta, que o nosso visitante está assistindo, né? Ele pode estar assistindo de madrugada. Então você que está sem sono, está assistindo o nosso Podnext, que é a 4ª edição. Nós estamos muito felizes de estar novamente, mais uma vez aqui no colégio. E hoje é um tema que eu gosto muito e que é muito interessante para você que está nos assistindo e que nos acompanha pelas redes sociais, pelo site, pelo blog, pelo Spotify, por todos os canais que o Podnext pode chegar até você. O tema de hoje é para falar sobre esporte, e quando a gente fala de esporte, a gente está falando de coisa boa, né? De saúde, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de uma vida mais saudável. E por isso eu tenho aqui hoje uma excelente companhia. Tenho 4 alunos do Next que vão compartilhar comigo hoje informações sobre diferentes modalidades esportivas. Eu não vou perder o tempo aqui explicando cada um e o que faz, porque eles têm uma riqueza de informação que eu prefiro que vocês comecem, se apresentem e falem qual é a modalidade de esporte que você pratica. Meu nome é Luísa, eu sou do 2º ano do ensino médio, eu pratico esporte há 8 anos e, bom, o esporte em si para mim é muito importante, até pela conexão que a gente tem com os animais e ajuda muito a gente a trabalhar em conjunto. Qual é o esporte que você pratica? Hipismo. Hipismo, legal. Bom, meu nome é Giovana, sou do 2º ano do ensino médio, pratico hipismo também há pelo menos 1 ano e meio e eu acho que é muito importante para mim até como forma de refúgio e de casa mesmo, para me acalmar, colocar a cabeça no lugar e eu acho que eu me encontrei muito nesse esporte até onde eu tô. Legal, já saímos dando largada com 2 pessoas praticando hipismo, então presta atenção, esse programa vai render muita conversa, vamos lá. Meu nome é Maria Gili, eu sou do 9º ano e eu pratico beach tênis desde os 12 anos, faz 2 anos que eu jogo e eu acho esse esporte muito importante porque a gente está lá sempre com nossos amigos, com a família, sempre se divertindo e é um esporte muito bom. Legal, isso tem uma curiosidade enorme ao longo do bate-papo, que a gente vai falar um pouco do beach tênis, porque eu quero conhecer um pouco mais também, tá bom? E você? Meu nome é Felipe, eu sou aluno do 3º ano aqui do Next e pratico futebol desde os meus 3 anos, é minha verdadeira paixão mesmo. Aprendi com meu pai e desde então não parei. Felipe, seu pai jogava futebol? Meu pai jogava pra brincar. É? E agora curiosidade, qual time você torce? Palmeiras. Palmeiras, porque se fosse o Corinthians ontem não foi muito bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, mas não vamos falar sobre futebol nesse momento. Vocês viram que tem aqui uma diversidade de esportes, era essa a ideia. A gente sabe que aqui o Next tem outros atletas, outras pessoas que praticam esporte, eu conheci vários aqui já de outras modalidades, mas eu queria começar essa conversa falando com vocês agora um pouco mais do que quais experiências marcantes esses esportes trouxeram para vocês. E quando eu falo experiência marcante, o que marca às vezes é pro bom ou não, né? Porque eu ganhei um torneio, porque eu perdi um torneio. Às vezes a gente fica, né, perdi, né? Então eu queria que vocês compartilhassem com a gente, com os internautas, essas experiências marcantes. Bom, eu acho que eu não tenho uma experiência em específico, mas eu acho que todas as vezes que eu vou competir, é um jogo de emoções. Você tem que aprender a trabalhar com a pressão e colocam em cima de você. Porque é muita gente te olhando e muita gente julgando. Porque o esporte, eu acho que todos os esportes, mas a equitação é um mundo muito tóxico, eu posso falar. Então eu acho que tem que trabalhar muito com a pressão e aprender a trabalhar em conjunto. Porque é você e um animal que não tem consciência, então você ajuda ele ao mesmo tempo que ele te ajuda. Então eu acho que é uma dupla, né? Você faz uma dupla ali que tem que estar na perfeição, né? Sim. Legal. Acho que uma experiência que me marcou muito foi um mês, 2 meses atrás que eu caí. Levei um tombo, levei um coice no quadril. Eu fiquei sem conseguir levantar a perna direita por acho que 1 mês quase. Então, eu acho que me ensinou muito a ter paciência, porque eu tava numa fase de acelerando todas as coisas e passando pra frente, sem pensar no que poderia realmente acontecer. Então, eu tava atropelando tudo.
E eu acho que cair realmente foi me mostrar pra ter calma. Me ensinou, acho que muito, com certeza. Realmente, igual a Luísa falou, é um esporte que te obriga a arrumar a sua cabeça, tá bem consigo mesmo, pra que as outras opiniões não te machuquem, não te afetem. Porque a gente lida com um animal que não sabe falar, então meio que você tem que ler o que ele quer dizer, né? Giovana, eu me lembro que eu te encontrei logo depois que você tinha caído. E aí a gente estava aqui no colégio, eu te perguntei, e aí, vai continuar? E aí naquele dia você ainda tinha uma certa dúvida, como que ficou isso? Você voltou já continua praticando? Eu tô praticando. Assim, não vou dizer que eu tô 100%, tem receios, tem coisas que... Enfim, foi um trauma, um susto muito grande. Sim. Mas eu também, com esse tempo que eu fiquei parada e aprender a ter calma, me deu também, acho que, um pouco de confiança pra falar, não, você precisa confiar em você mesmo também e confiar no cavalo. Porque não adianta eu querer criar um conjunto com o animal sem confiar também nele. Então, sim, eu voltei, mas ainda com muitos desafios. Legal. Maria, e você? Uma das experiências que o beach tênis me trouxe é que, assim, no beach tênis a gente tem vários torneios e um deles é o brasileiro, que a gente compete contra o Brasil inteiro. E você viaja para vários cantos do Brasil e conhece lugares novos que eu não conhecia do Brasil. Também tem os de fora também, fora do Brasil, mas eu conheci lugares que eu não conhecia do Brasil. E esses torneios, graças a Deus, eu consegui ganhar todos. Não tive nenhuma derrota. E eu conheci vários lugares que eu não conhecia, super legal isso, eu acho. Foi uma super experiência. E tem outros torneios também, que se ao todo ganha esses torneios, você compete fora do Brasil. E essa é a meta que eu tenho para esse ano ainda. Como eu ganhei todos, acho que vou conseguir jogar o de fora. Já tem algum previsto fora do país que já está na agenda? Talvez o Pan-Americano, que é o Chile, no Chile. E... Esse ano ainda? Isso, esse ano ainda. Que é como uma convocação. Se você ganha todos os torneios, por ranking do Brasil, se você é convocado, você joga no Chile. Bacana. E aí o beach é de dupla? Isso, dupla e pode ser simples também. Tá, mas no seu caso é dupla. E quem é sua dupla? Chama Giovana Batista, ela é de São Paulo. Legal. E aí você convive, você treina sempre com ela, é isso? Ou você treina em separado e depois na competição que você encontrar? Isso, eu treino separado com ela porque ela é de outra São Paulo, cidade? Eu sou de Itatiba, a gente não consegue se encontrar Legal. muito. Mas quando dá, a gente se encontra e treina junto. Bacana. E você falou que você já está praticando há 2 anos, né? 2 anos. Maravilha. E futebol? Bom, é difícil escolher só uma, né? Mas eu acho que pra mim a melhor experiência que eu tive no futebol foi jogar contra o time que eu torço, contra o Palmeiras. E fez gol? Não. Chegou na frente do gol e chutou pra fora, né? Só pra não fazer gol contra, né? Jogamos inclusive com os meninos que hoje jogam no profissional no Palmeiras, que é o Henrique, que foi vendido pro Real Madrid, o Luiz Guilherme, esses meninos que viraram profissional. Pô, pensar que um tempo atrás estava junto com eles no mesmo campo é uma das experiências mais legais. Foi no Allianz Parque? Não, foi lá em Guarulhos, no Legal. CT do Palmeiras. Legal, isso eu sempre falo, eu gosto muito de futebol também, não entendo, mas gosto, sabe? E eu falo que o futebol, que o estádio marca, né? Porque quando você vai assistir um jogo, que você vai para o estádio, é diferente de assistir pela televisão, então o estádio, por isso que eu perguntei se tinha sido no Allianz, porque tem estádios e tem o Allianz Parque, né? O Allianz Parque tem um astral diferente, não sou palmeirense, mas ele tem um astral diferente, né? Sim, também tem essa questão, né? Conheci muitos estádios por aí, pelo São Paulo, por fora, estádios que, grandes, você nem imaginava que existia assim. Você tá lá dentro, conhecer, pra quem gosta, é muito gostoso. Eu tenho um projeto de vida que eu vou fazer aí. Sabe aquele igual 100 lugares para conhecer antes de morrer, né? Eu tenho um que é 100 estádios para conhecer antes de morrer. Eu já conheci alguns. Agora, nas férias de julho, eu fui fazer um tour no Maracanã, um tour histórico do Maracanã. É muito legal, vale muito a pena, porque você conhece toda a história do Maracanã, sala de imprensa, vestiário. Para quem gosta de futebol, é uma delícia, né? E aí é os 100 estádios antes de morrer, também quero conhecer do Sul, lá do Grêmio, do Inter, então tem uma série. Mas isso me chamou a atenção. A Maria falou a questão de visitar outros lugares e conhecer ambientes diferentes, você também falou de visitar e conhecer. E no hipismo, tem isso também ou não?
Vocês já Tem. foram para lugares de fora? Assim, eu nunca competi fora da nossa linha. Já fui pra São Paulo, mas foi até onde eu fui, porque acaba saindo fora do Tá certo. preço. Mas eu tenho uma grande meta de competir em outros estados do Brasil e competir fora até. Bacana. Eu acho que um negócio que falou até que de questão de preço é que eu acho que ninguém imagina, mas a dificuldade de você conseguir sair do seu do mundinho ali, então São Paulo, Itatiba, Campinas, que é até onde a gente vai, pelo menos eu, até onde eu fui, é muito difícil, porque você depende realmente de um outro animal que não é pequeno. Exatamente. E que não vai conseguir sair andando ou dentro de um carro. E o valor, assim, é absurdo. O esporte já é caro e as pessoas, assim, pelo esporte ser caro, exageram um pouco nos preços. Maravilha. Eu falei que isso ia render essa conversa aqui. Aí eu quero associar um pouco agora a prática do esporte com escola, com educação, né? Não exclusivamente com o Colégio Next, mas eu queria ouvir de vocês. Quanto que praticar esporte, independente, hipismo, beach tênis, futebol, mas quanto que a prática do esporte ajuda ou ajudou ou está ajudando vocês no dia a dia da questão educacional, se melhora o rendimento, se melhora a memória, se melhora a concentração, como que isso ajuda, se vocês conseguem perceber? Eu acho que a equitação, isso me ajuda a focar um pouco na aula, mas eu acho que o que me ajuda mais é na hora que eu vou fazer prova e, como eu disse, tem muita pressão fora na hora de estar competindo. Então eu acho que me ajuda muito a me acalmar. Ainda não está 100%, mas aos poucos eu tô melhorando nisso. E outra coisa também é a questão de memorizar, até porque a gente tem que, quando a gente vai competir, memorizar um certo percurso, então ajuda a memorizar coisas da escola. Eu acho que esses são os pontos principais que vem me ajudando. Maravilha. Eu acho que pra mim sai um pouco, mas mais sobre descanso mesmo, porque eu acho que é o único lugar realmente que eu não penso em nada. Enquanto na escola eu tô a todo momento pensando em outra coisa, mas realmente foco ajuda. Tem que ter muito foco, bom, então ajuda muito, né? Maravilha. Tênis também é a mesma coisa, manter o foco, porque quando eu jogo eu tenho que estar lá, focada no que eu tô fazendo, porque qualquer coisa já distrai mesmo e eu acho que é isso, o foco mesmo. Não dá pra estar lá jogando e pensando que tem tarefa pra fazer em casa, não dá, né? A bola bate na testa e sai, né? Tem que estar ali pra fazer aquilo. É legal isso, porque assim, quando eu tô aqui na escola, eu tô concentrado aqui na escola, né? E quando eu tô lá, porque imagina, tô lá pensando que o Wagner, que tá nos assistindo, tá querendo falar comigo. Não dá, né? Então, Normalmente é o contrário, Normalmente é o contrário. Então a gente tem que pensar sempre no contrário. E pra você? Como as três já disseram, é a questão do foco mesmo também, da disciplina. Melhora muito, é uma coisa que você precisa em qualquer coisa na vida, disciplina. E o esporte ele desenvolve isso, sem dúvida, muito. Maravilha. Eu vou tirar uma pergunta que não estava no nosso roteiro, não que a gente tivesse combinado previamente, mas se não fosse hipismo, beach tênis e futebol, qual outro esporte vocês fariam? Não que vocês não façam, pode ser que vocês até façam outro, mas qual outro além dessa paixão? Hoje em dia eu acho que o balé. Eu fazia balé ano passado e eu fazia 13 anos, então era muito tempo. Eu acho, e eu parei por conta da equitação. Eu acho que eu teria continuado no balé se não tivesse. Giovana? Eu acho que natação, eu fiz natação desde pequena. Sempre me ajudou muito a me concentrar, focar, sempre. É controlar um pouco a ansiedade, tudo. Maravilha. Eu acho que o vôlei. Eu gosto muito de vôlei e eu jogava um pouco, mas tipo, jogava só pra brincar assim. E eu gosto muito do vôlei, eu acho um esporte super bacana. E o Felipe? Acho que o meu seria handball. Eu jogava até uns 11 anos, mas o motivo de eu não ser tão bom, achei melhor parar. Foi com o pé, né? Trocou, né? Quando deixou jogar futebol mesmo, porque aqui não vai dar nada. Não. Eu tenho um filho que foi o contrário. Ele começou jogando futebol, eu olhava ele no treino da escola e falava assim, não vai dar muito certo, né? Tomara que dê certo na escola. E ele migrou pro handball e ele veio falar isso comigo. Falou assim, pai, eu descobri que com a mão eu sou muito mais competente do que eu era com o pé. É legal, é bom que a gente tenha isso porque esportes eles trazem vitórias e derrotas, né? E a derrota faz parte da nossa
jornada na vida, né? Nem sempre a gente ganha. Acho que a derrota é mais importante do que a É, vitória. porque a gente aprende. O que a gente não pode é desistir. Sim. Não, perdeu até o que eu fiz de errado. Isso eu gosto muito, porque eu trabalho com escola, sempre trabalhei. E eu conheço o pessoal aqui do Next há muito tempo e tinha uma questão que a gente sempre falou. Quando você entrega uma prova e você recebe a prova, olhe para os erros para corrigi-los, né? Então a gente olha no que a gente errou e a gente vai lá, porque a gente não vai errar mais. E é a mesma coisa. Não dá para desistir, dá para melhorar. E se a gente não erra, não melhora. Eu né? acho que normalmente na vida a gente vai ter mais derrotas do que vitórias. Certo. Isso eu vejo muito na equitação, porque meu professor fala muito pra mim, Luísa, você vai mais perder do que ganhar. Porque Exatamente. eu tô lidando com outro serviço, ele tem dias ruins que nem eu tenho. É. Então a gente vai ter muita. E isso dá pra ver na vida. As pessoas mais perdem, só que depois que elas perdem, elas veem os erros e se levantam. Exatamente. Eu falei isso para um amigo meu corintiano hoje, ele não ficou muito feliz, sabe? Porque o Corinthians perdeu ontem, ele não ficou muito feliz com essa informação. Mas agora vamos pro quase encerrando aqui, mas a gente precisa falar com o nosso público que está nos assistindo. Que dica que vocês dão para aquela pessoa que está pensando em praticar ou o esporte que vocês praticam ou um outro, mas ainda não começou, assim, não estou começando porque eu não tenho tempo, não estou começando porque eu não tenho... Que dica que vocês dão do quanto se faz bem, o quanto faz bem e por que a pessoa deve começar? Eu acho que, tanto pro psicológico, foi o que a gente falou, dá um tempo do descanso. Porque normalmente a gente não tem tempo por causa da escola ou por causa do trabalho. E eu acho que a gente precisa desse tempo pra descansar a mente. Eu acho que sempre arrumar um tempinho pra praticar alguma coisa, não falando só sobre equitação, por qualquer esporte, pra você ter um tempo. E pra sua saúde, porque a equitação, por exemplo, ajuda muito na respiração, nas forças. Então, todos os esportes vão ajudar em alguma coisa. Então, pra você ter uma saúde melhor e pro seu tempo de descanso mental. Quando falando antes, eu queria falar, realmente a equitação fortalece muito em todos os músculos. Parece que a gente não faz nada e o cavalo faz tudo, mas eu juro pra vocês que a gente faz muito. A gente sofre bastante, tá? De cima parece que a gente tá um amorzinho. Tá só passeando no shopping, né? Já ouvi Aquele pessoal muito, passeando no shopping. Já ouvi muito isso, que a gente não faz nada, só o cavalo faz. Não é assim que funciona. Mas eu acho que muito também sobre saúde, eu acho que é muito importante. Eu mesmo, antes de fazer equitação, eu tinha parado a natação e eu me vi, acho que muito sem acho que eu realmente colocar o foco em alguma coisa, querer muito fazer alguma coisa, me dedicar a alguma coisa. Então eu acho que não só sobre saúde, como a cabeça e se dar por alguma coisa e gostar realmente do que você faz, porque quando você faz algo que você gosta, você faz muito melhor e você também se concentra nas outras áreas da sua vida que talvez você não goste tanto. Então eu acho que tanto para cabeça quanto para descanso e acho que ajuda em muitas coisas. Legal. E eu acho também na questão da saúde, eu acho muito importante praticar o esporte. Eu acho que a pessoa tem que gostar mesmo daquele esporte, procurar um esporte que a pessoa goste, sabe? Não como obrigação, mas como um hobby, assim, sabe? E eu acho super importante praticar o esporte por causa disso e também que eu acho super legal. Por exemplo, o beach tênis, a gente vai lá, a gente tá sempre com nossos amigos, com a nossa família, dando risada. Eu acho um esporte super leve, assim, e eu gosto muito disso por causa disso, desse esporte. Legal. Esse envolvimento é muito interessante, né? Que eu vejo no beach tênis também. Como elas já falaram, o esporte sem dúvida melhora mentalmente a pessoa, melhora fisicamente. O nível de hobby é algo essencial assim, de se praticar porque traz uma melhor qualidade de vida para todo mundo que pratica. O futebol profissional tem a questão da concentração, né? Daquela coisa assim, os jogadores ficam concentrados tantos dias. Mas isso tem o lado negativo e positivo, né? Pelo que eu acompanho ultimamente aí pelos colegas que são jogadores, inclusive. É porque tem o lado de ficar fora, distante da família, mas também tem o lado de conhecer outras pessoas, né? Porque você sai, você fica concentrado com outro grupo de pessoas, são pessoas diferentes. E a gente vive num mundo de diferentes, né? Então a gente precisa conhecer. Então isso é muito legal. Eu queria convidar todos vocês que estão aqui nos assistindo, sejam alunos do Next ou não, a conhecer mais esses nossos esportistas, os esportes que eles praticam, praticar esportes. Vem conhecer o Next, tem outras possibilidades, inclusive aqui,
para você começar a experimentar. E mais do que competir, é se divertir, né? Porque é da diversão que pode gerar campeões. Eu me lembro sempre, não é do tempo de vocês, mas o Ayrton Senna, que foi o mestre da Fórmula 1 da minha geração. Ele sempre falava assim: eu me divirto dirigindo um carro de Fórmula 1 a trocentos quilômetros por hora, que tem que ter foco, que tem que ter determinação, que tem que ter preparo físico, mas com diversão. Então agradeço muito vocês. Eu sei que a gente precisa encerrar logo, porque tem treino daqui a pouco de hipismo e a gente vai para o próximo Podnext no próximo mês trazer mais assuntos importantes. Uma mensagem de vocês de encerramento para os seus colegas que estão assistindo vocês agora ali? Não sei, pratiquem esporte, gente, é importante para tudo na vida. Vai ajudar muito. Concordo totalmente, Paulo. Pratique esportes e prestar atenção na aula também. Bom, Exatamente. Importante. Pratiquem esportes aí, como todo mundo falou, e acima de tudo se divirtam. E vamos ser felizes, né? Porque dá para ver aqui por todos esses 4 que eu já chamo de amigos, porque a gente se conhece já há algum tempo, né? Aqui nesse programa, já quase 1h30 tentando gravar. Tô brincando, gente. Todo mundo feliz. Feliz porque está fazendo o que gosta. Legal, gente? Valeu, um super programa. A gente vai deixar gravado para que vocês assistam. Um abraço, até a próxima edição do Podnext.